E mesmo assim, temos tido dificuldade para fazer alguns diagnósticos, para a gente entender direito a fisiopatologia e principalmente para a gente tomar conduta. Então, vou falar um pouquinho do que a gente tem de mais novo publicado, apresentar alguns conceitos que são importantes, principalmente para os nossos residentes aqui da maternidade escola, e enfim, para depois a gente abrir um pouquinho para o debate. É um tema grande, é um tema bastante amplo, eu tentei resumir o máximo que eu pude. Com certeza, alguns pontos vão precisar ser debatidos de novo mais à frente, alguns pontos específicos que alguém queira depois comentar. Enfim, vamos em frente. Opa. Então, sobre a importância da decisão de crescimento intrauterino, acho que vai ficar repetitivo ficar falando, mas óbvio que hoje em dia a gente sabe que é uma principal causa de mortalidade, e tanto intraútero como neonatal. É um fator importante de prematuridade iatrogênica, de prematuridade que a gente acaba indicando por motivos, enfim, por deterioração fetal. Está associado com a morbidade neonatal depois do nascimento, tanto a curto como longo prazo. Parte dessa morbidade a gente está tentando entender a longo prazo, principalmente à medida que a criança vai crescendo, vai chegando à idade escolar, quais são as repercussões que isso vai acontecer a longo prazo. A gente está começando a entender ainda. Definição, primeira coisa, definição que muita gente acaba confundindo. Não sei se o Ivo está aqui na sala, mas o Ivo, na coordenação da residência, quase todo ano coloca isso na prova teórica dos residentes e é quase que sua totalidade erra. Acaba falando, acaba usando alguns critérios diagnósticos em vez de botar a definição certa, e a definição é essa: falha do feto alcançar seu potencial de crescimento. Ou seja, esse feto tem de acordo com a sua carga genética, de acordo com as condições intrauterinas, tem um potencial para crescer dentro do normal, e alguma coisa acontece dentro do útero que faz com que ele saia dessa curva de normalidade. E o diagnóstico acaba sendo um pouquinho difícil a gente descobrir quais são esses fetos que não chegam ao seu potencial de crescimento. Via de regra, até vários anos atrás, o critério diagnóstico quase que exclusivo era aquele feto que estava com seu peso estimado abaixo do percentil 10. Só que hoje em dia a gente sabe que não pode, esse critério por si só não é a melhor forma de a gente fazer esse diagnóstico. E por que isso acontece? Porque várias situações podem acontecer para, enfim, confundir a gente usando apenas o percentil 10. Primeiro, fetos pequenos para a idade estacional, ou seja, fetos que são pequenos constitucionais, ou seja, não são restritos, não tem uma maior chance de uma morbimortalidade, seja o curto ou longo prazo, mas são fetos que estão abaixo do percentil 10 porque são fetos pequenos. Isso, se a gente olhar esse gráfico aqui do lado, a gente vai ver que se a gente usar o critério de percentil 10, e aqui nesse gráfico tudo que está amarelo aqui são os pequenos constitucionais, a gente vê que grande parte desses fetos abaixo do percentil 10 são fetos simplesmente pequenos, não necessariamente restritos. Claro que quanto menor o feto, menor o percentil, menor o peso estimado, maiores as chances de a gente estar diante de uma restrição de crescimento. Mas se a gente usar simplesmente o critério percentil 10, em 65% das vezes a gente vai hipervalorizar a gente vai acabar fazendo um super diagnóstico, a gente vai diagnosticar excessivamente. E se vocês repararem, mesmo se a gente usar o percentil 10, mesmo assim a gente não vai pegar todos os casos. Existe uma pequena quantidade de casos que vai estar acima do percentil 10, que acontece em algumas situações em que, enfim, aquele feto vinha crescendo em determinada curva, geralmente poderia ser, por exemplo, no percentil 60, 70, e de repente ele começa a sair da curva. A gente não precisa esperar necessariamente ele chegar abaixo do percentil 10 para a gente taxá-lo como restrito. Ou seja, tomar as providências de um bebê restrito, a gente fazer o monitoramento de um bebê restrito. Se ele começar a sair da curva, e existem critérios para isso que eu vou falar mais adiante, já temos que tomar as condutas de um feto pequeno, de um feto restrito. Outra coisa é lembrar que o peso estimado é um peso que é estimado, não é um peso exato. A gente não coloca o feto numa balança e a gente chega a um peso exato. Então,
Isso é feito através de algumas medidas indiretas, pelo ultrassom, através do polo cefálico, do abdômen, do fêmur, dependendo da forma que a gente estiver utilizando. E, é claro, essas medidas, em alguns aspectos, acabam tendo variáveis que possam confundir. Então, para começar, do operador. Se o operador não for uma pessoa muito experiente com ultrassonografia obstétrica, se o operador não tiver uma grande vivência com isso, e dependendo da situação, da complexidade, da dificuldade daquela paciente, ele pode errar para mais ou para menos. Isso vale também em relação ao biotipo materno. Aquela paciente que foi mais obesa, o ultrassom é tecnicamente mais difícil. A gente tem mais dificuldade para enxergar dentro do útero e, muitas vezes, até fazer medidas básicas. Pacientes que já têm cicatrizes abdominais extensas, telas cirúrgicas, miomas ou outro tipo de tumorações, tudo isso vai interferir para a gente visualizar de uma forma adequada o feto e a gente fazer as medidas de uma forma adequada. Então, o ultrassom tem uma variação, tem um índice de erro. A gente geralmente coloca esse índice de erro por volta de 10%, mas tem vários autores falando que, dependendo da situação, dependendo da gestacional, isso pode chegar de 15% até 20%. E a gente usar esse critério isolado de percentil 10, muitas vezes a gente pode, se a gente cair justamente nesse erro, nessa faixa de erro, a gente pode acabar cometendo atos iatrogênicos de forma desnecessária. E outra crítica com relação ao usar apenas o percentil 10 são as curvas que a gente usa para a gente definir o que é percentil 10, o que é percentil 50, o que é percentil 90. Existem inúmeras curvas na literatura. Uma das primeiras descritas foi de Hadlock, no início da década de 90. Hadlock foi que fez uma das fórmulas que são mais utilizadas até hoje, na década de 80, para o cálculo de peso, através do diâmetro biparietal, da circunferência abdominal e da medida do comprimento do fêmur. Ele fez isso usando apenas 100 pacientes, depois ele fez uma curva de normalidade usando apenas gestantes saudáveis caucasianas, por volta de 290 gestantes, e fez uma curva de normalidade que até hoje é seguida. Existem várias outras curvas com milhares de participantes, milhares de grávidas que foram utilizadas para desenhar outras curvas, mas o índice de acerto, etc., é muito semelhante. A maioria das sociedades recomenda que sejam utilizadas curvas regionais, curvas da sua região, para a gente evitar que haja uma confusão, já que a gente está falando que as principais curvas utilizam gestantes americanas, brancas, saudáveis, mas, mesmo assim, isso tem críticas. Por exemplo, o National Institute of Children's Health tem curvas para a população branca, para a população afrodescendente, para a população asiática, para a população hispânica, mas, enfim, uma população americana, assim como uma população brasileira, que é altamente miscigenada, o que a gente vai definir o que é hispânico? Nós, brasileiros, por exemplo, somos hispânicos ou somos brancos? O que é puramente afrodescendente, o que é puramente asiático? Somos muito misturados. Então, é difícil a gente definir uma curva de normalidade. E até mesmo aqui no Brasil, se a gente fizer uma curva, e existem várias curvas nacionais, a curva do Rio de Janeiro não é a mesma curva do Nordeste ou a mesma curva da região Centro-Oeste e por aí vai. Então, enfim, a gente acaba, obviamente, adotando uma curva, a maioria dos centros usa, a gente mesmo, a maternidade, usa a curva de Hadlock, mas existem críticas quanto a isso. Por isso que não é interessante a gente usar apenas um critério. É importante a gente fazer essa diferença entre feto pequeno constitucional e feto restrito, até porque são situações diferentes, que têm uma evolução natural diferente. Por exemplo, pequeno constitucional é um feto pequeno que, a princípio, é um feto saudável, um feto que vai ter uma mortalidade igual de qualquer outra gestação normal. Já o restrito, tudo bem, é um feto pequeno, mas esse sim tem riscos aumentados para deterioração intraútero, de morte intrauterina, de morte neonatal, maior chance de evoluir para parto prematuro e iatrogênico, enfim. E a gente tem que levar em consideração vários aspectos propedêuticos para, enfim, fechar o diagnóstico e até definir conduta. Falar rapidamente sobre causas, não vou entrar muito em detalhe de fisiopatologia, senão vai ficar muito extensa a aula,
mas lembrar que existem situações que estão associadas com restrição de crescimento, algumas alterações fetais, por exemplo, aneuploidias, doenças genéticas, anomalias estruturais, infecções, principalmente infecções muito precoces na gestação, vão estar associadas com restrição de crescimento, vão estar associados com fetos pequenos, fetos que não crescem de uma forma adequada. Lembrar, por exemplo, que anomalias estruturais, muitas vezes a gente vai ter fatores de confusão, displasias esqueléticas, elas vão jogar o peso um pouquinho para menos por causa do encurtamento dos ossos longos, e como eu falei, o fêmur é uma medida que tem seu peso, né, no cálculo do peso fetal. Outra situação, por exemplo, a gastrosquise, em que parte do conteúdo abdominal é exposto sai da cavidade abdominal, é exposto dentro do líquido amniótico. Na hora que a gente vai medir essa frequência abdominal, a gente, obviamente, vai subestimar essa frequência e, consequentemente, o peso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mesma coisa, causas maternas, por exemplo, hipoxemia, tabagismo, drogas, doenças maternas, aí entra, por exemplo, a hipertensão, diabetes, principalmente diabetes tipo 1, que cursa com vasculopatia, com lesão de órgão-alvo, tudo isso também vai estar associado com a restrição de crescimento. Algumas coisas que ainda são questionadas, por exemplo, o cordão umbilical, o hiperenovelamento, ou seja, aquele cordão que é torcido no seu próprio eixo, teria uma associação, mas, enfim, não tem estudos que comprovem isso, que afirmem isso com tanta certeza. Comprimento do cordão, nó verdadeiro não tem, está associado muito com mortalidade mais aguda, com sofrimento fetal agudo, mas existem alguns estudos que argumentam a possibilidade de estar associado também com restrição de crescimento, mas também nada comprovado. Artéria umbilical única isolada, obviamente, sem outras malformações, também poderia ter uma associação maior, que também é questionada na literatura. Inserção marginal do cordão, ou seja, aquele cordão que é inserido na margem da placenta, ou até inserção filamentosa, poderia estar associado também com uma maior restrição de crescimento, apesar de ter estudos recentes, como estudos de placenta, de gestações únicas, que chegam à conclusão que, na verdade, não tem o mesmo impacto que a gente imaginava. Isso, obviamente, estou falando de gestação única. Gestação gemelar, principalmente gestação monocoriônica, o raciocínio é diferente, aí sim, há uma associação com a restrição de crescimento seletiva de um dos fetos, e esse é um assunto para outra aula. E temos as causas placentárias, que acabam sendo a maior parte das causas, tá? Má perfusão placentária, doenças específicas da placenta, doenças inflamatórias, sejam infecciosas ou não, mosaicismo placentário, tudo isso pode estar associado com a restrição de crescimento. Fatores de risco, existem N fatores de risco, vou passar rapidamente eles, existem os maternos e os fetais. Dos maternos, os fatores de risco, a gente tem a idade, tem o peso, principalmente a subnutrição, altas altitudes, gestantes que vivam a altas altitudes, anemias severas ou doenças graves. E esse aqui eu botei sublinhado aqui, botei em destaque nessa fase, porque geralmente são algumas das situações, óbvio que não todas, essas podem ser passíveis de a gente agir para prevenir. Então, por exemplo, aquela paciente que acaba utilizando drogas ou tabagista, se ela suspender isso, diminui as chances de esse feto evoluir para uma restrição de crescimento, para um crescimento inadequado. O mesmo vale para a desnutrição. Se a gente conseguir pegar essa gestante ou essa paciente que queira gestar e conseguir nutri-la, conseguir fazer com que ela fique eutrófica, essas chances também de ela evoluir para uma gestação com restrição de crescimento também diminuem bastante. Existem estudos na África, se não me engano, no Sudão, também falando do impacto do tratamento e do controle de algumas doenças infecciosas, como, por exemplo, o HIV, a AIDS e a malária, o impacto que isso tem com relação à diminuição da restrição de crescimento e aumento do peso neonatal na população. Existem outros fatores de risco, existem fatores bioquímicos que, infelizmente, no nosso serviço público nem sempre vão estar acessíveis, e outras situações que eu já mencionei com relação à placenta, cordão, algumas coisas com relação ao Doppler, que eu vou entrar em detalhe um pouco mais à frente. E com relação à prevenção, existem, como a fisiopatologia, as causas, os fatores de risco, tudo anda muito em paralelo, aliás, muito junto, né, com a pré-eclâmpsia, então a prevenção acaba indo também pelo mesmo caminho. Então, será que o uso da aspirina, ou em determinadas situações, o uso até de heparina de baixo peso, será que não teria um impacto para prevenir a restrição de crescimento intrauterino?
A resposta no momento, quando a gente fala de restrição intrauterina isolada, sem associação com pré-eclâmpsia ou outras patologias, a resposta é não. O conhecimento que a gente tem até o momento, as publicações que a gente tem até o momento, não existe nem aspirina, nem heparina, nem tratamento algum que a gente possa fazer farmacológico para que diminua as chances de restrição de crescimento. Isso, o próprio ACOG, publicação recente, destaca bastante isso, para a gente não aconselhar o uso de aspirina com simples objetivo de prevenção da restrição de crescimento. Claro que eu não estou me referindo à pré-eclâmpsia, ok? Outra situação, bem, outro passo agora, a gente já entendeu um pouquinho da importância da restrição de crescimento, a gente entendeu os fatores de risco, as causas, ou pelo menos até o que a gente sabe até o momento. Próximo passo é a gente fazer o diagnóstico. O diagnóstico nem sempre vai ser fácil, algumas vezes é um pouco mais fácil, para as gestações mais precoces, gestações mais tardias mais difícil, e a gente tem algumas formas de fazer esse diagnóstico. Tem a forma clínica, através da simples medida que a gente utiliza há décadas, séculos, que é a medida do fundo uterino. Claro que tem sua importância, que tem curvas de normalidade, mas tem muitas limitações. Vai interferir se a paciente for obesa ou não, vai interferir se a paciente tem miomatose uterina ou não, se tem oligodramia por ruptura de bolsa ou por outro motivo. Tudo isso vai influenciar. Então, não é assim, talvez não seja a melhor forma de a gente fazer o diagnóstico, mas claro que pode se tornar uma arma importante, principalmente em locais em que o ultrassom não seja tão acessível assim. E muitas vezes, mesmo locais que têm a gente tem um acesso fácil ao ultrassom, como na própria maternidade escola, volta e meia a gente vê, às vezes, tem um intervalo um pouquinho maior entre um ultrassom e outro, e chega o clínico lá, o obstetra que está fazendo pré-natal, o médico de ultra, achou estranho, chama a gente para conversar, pô, vamos rever essa paciente logo, vamos. Mas deita essa paciente, algumas vezes a gente vai se deparar com uma restrição que não estava dentro do esperado, dentro do que a gente estava esperando, e a gente acaba fazendo o diagnóstico também com essa simples medida, com esse simples exame, que é barato e simples de fazer, através botando uma fita métrica não elástica, ou seja, que é aquela que não estica ou contrária, a gente coloca na borda superior da sífise pública e vai até o fundo do útero. Bem, falar de diagnóstico de restrição de crescimento, obrigatoriamente, tem que falar de ultrassom. O ultrassom é uma arma fundamental para isso, a gente pode até suspeitar clinicamente em algumas situações, mas é o ultrassom que vai bater o martelo e vai, no mínimo, suspeitar ou fechar o diagnóstico da restrição de crescimento em si. E para a gente falar de restrição de crescimento, tem que falar sobre idade gestacional, sobre cálculo de idade gestacional. É básico, a gente repete isso toda hora com os nossos residentes, mas mesmo assim a gente acaba muitas vezes errando. Então a gente tem que saber datar uma gestação. E como é que é a datação dessa gestação? A gente vai usar a última menstruação, ok, mas lembrando que mesmo naquelas pacientes em que a última menstruação é conhecida, há uma grande chance de erro, porque, enfim, essa paciente pode confundir outros tipos de sangramento com menstruação, pode ter uma ovulação um pouquinho mais tardia, um pouco mais precoce, e tudo isso acaba interferindo no cálculo da idade gestacional. Além disso, aquela paciente que foi submetida a uma técnica de reprodução assistida, principalmente fertilização in vitro, essa fica mais fácil da gente calcular a idade gestacional, porque a gente sabe exatamente o momento da concepção, o momento que houve a fecundação e depois a transferência dos embriões. E existem formas fáceis de fazer esse cálculo e acaba se tornando a forma mais fácil, mais exata, digamos assim, da gente fazer o diagnóstico da idade gestacional. E a fórmula que a gente usa na maternidade escola e usa em maioria dos centros é essa. A gente sabe a DUM, sabe a última data da última menstruação, beleza. Então, a gente vai pegar o ultrassom mais precoce que essa paciente tem e vamos comparar. Se esse ultrassom e essa idade calculada pela última menstruação tem uma diferença pequena, dependendo da idade gestacional em que foi feito o ultrassom, a gente vai considerar um ou outro. De uma forma simples, que a gente acaba usando também na maternidade escola, se até o morfológico de primeiro trimestre, ou seja, até aquele ultrassom que a gente faz até quase 14 semanas, a diferença for até de 5 dias, a gente vai considerar a última menstruação. Se for maior do que 5 dias, a gente vai considerar o ultrassom. E acima disso, vai mudando. A COG também usa um método parecido, um pouquinho diferente da gente, porque a acima entre 9 e 14 semanas utiliza 7 dias, diferença 7 dias, e óbvio que quanto mais tardio o ultrassom, maior a diferença, maior a variação, digamos assim, de erro, uma maior chance de erro em matéria de dias.
20 semanas, 10 dias, 20, 25, 26 semanas, 14 dias e assim por diante. O que equivale em dias, mais ou menos, uma variação de mais ou menos de 8% da idade gestacional. Por isso, quanto maior a idade gestacional, maiores as chances que a gente tem de erro. Lembrando que, óbvio, o feto, ao longo da gestação, pode começar a crescer demais anormalmente ou crescer de menos anormalmente, e isso vai interferir, isso vai confundir a gente. Então, é fundamental essa regra lá na maternidade escola, e o ideal que seja a regra em todos os locais, a gente ter um ultrassom o mais precoce possível, comparado com a última menstruação, e uma vez feita essa datação, essa atuação vai se manter até o final da gestação. Esse parâmetro para datar a gestação vai ficar até o final da gestação. Fez um ultrassom que mostrou que tem uma biometria de 30 semanas e esse feto tem 34, a gente não vai botar biometria de 34 semanas. A gente fala, esse feto tem 34 semanas e o seu peso estimado, sua biometria está compatível, está no percentil tal. Aí a gente vai ter uma real noção se esse feto está crescendo de uma forma adequada ou está crescendo de mais ou de menos, dependendo da situação. Bem, eu vou falar rapidamente de alguns artigos, na verdade vou mencionar eles, depois vou destrinchar um pouquinho melhor, que foram fundamentais para mudar a nossa percepção, o nosso diagnóstico e, consequentemente, a conduta nas restrições de crescimento. Então, o primeiro, talvez mais importante dessas últimas publicações foi essa aqui, feita por Figueiras e por Gratacós, do grupo de Barcelona, de medicina fetal, e eles... enfim, começaram a usar critérios um pouquinho mais apurados para fazer o diagnóstico de restrição de crescimento, e mais do que isso, eles conseguiram fazer uma classificação por estágios, e através do estagiamento da restrição de crescimento, eles definiram condutas. Isso torna um pouquinho mais fácil de entender como é que acontece essa evolução, e principalmente uma forma um pouco mais didática, um pouquinho mais amarrada, para a gente tomar as condutas com mais segurança. Depois, foi feito uma reunião de consenso, que chama-se procedimento Delphi, em que foram reunidos vários especialistas em medicina fetal, estudiosos do crescimento fetal, e, obviamente, pegou muita coisa, embasou muita coisa naquele estudo do Figueiras e do Gratacós, e isso foi cada vez sendo mais usado, cada vez mais incorporado nas condutas clínicas da maioria dos centros de medicina fetal do mundo. E cada vez, obviamente, vai mudando uma coisinha ou outra, à medida que vão saindo mais publicações, mais estudos, vão sendo algumas coisas mais regionais, algumas coisas mais gerais. Essas aqui são duas publicações grandes, recentes, as duas do segundo semestre de 2020, do ano passado, uma da Sociedade Internacional de Ultrassonografia e a outra da Sociedade de Medicina Materno-Fetal Americana. As duas têm enfim, os autores de uma criticam algumas diferenças com relação à outra, eu vou falar rapidamente o que tem de diferente, mas, na verdade, o conteúdo final mesmo é muito semelhante. Então, o raciocínio não é diferente do que a gente já vem fazendo desde os primeiros estudos das primeiras publicações do Figueiras e do Gratacós. Então, vamos lá, como é que vai ser o nosso raciocínio? Ok, a gente falou que o peso fetal abaixo do percentil 10, o peso estimado fetal, não pode ser levado por si só em consideração. A gente tem que pegar outros dados desse feto para a gente definir se ele realmente é um feto pequeno constitucional ou se ele está evoluindo para uma restrição de crescimento que possa levar a um desfecho desfavorável. Então, a primeira coisa, a gente vai usar, além da gente ver se esse feto, como é que está o crescimento desse feto, como está a biometria desse feto, como está a estimativa de peso desse feto, a gente começar a usar o Doppler. E a gente começa pelo Doppler, que é de mais fácil acesso, na artéria umbilical. Então, através da artéria umbilical, a gente vai definir se esse feto está sendo bem oxigenado, se essa placenta está adaptada de uma forma adequada, e esse feto, como é que está... A gente pode avaliar de uma forma a longo prazo se esse feto está bem adaptado. Então, mostrar alguns esquemas, a artéria umbilical ela vai aumentando o seu fluxo, vai diminuindo a sua resistência ao longo da gestação. No primeiro trimestre, ela tende a ter uma diástole zero fisiológica, a partir de 14 semanas já começa a ter uma diástole, e à medida que a gestação vai evoluindo, o feto vai crescendo, ele vai precisando de mais aporte sanguíneo, mais aporte de nutrientes, mais aporte de oxigênio, ela vai aumentando sua carga de sangue, sua carga de nutrientes, e isso a gente vê no Doppler através do aumento da sua diástole. A diástole, o final da diástole vai cada vez ficando mais longe da curva zero. Isso é fisiológico, a gente vai vendo isso ao longo da gestação. Óbvio que
em situações patológicas, em situações que não há uma placentação adequada, uma invasão trofoblástica adequada, em que a função placentária não acontece de uma forma adequada, a gente vai percebendo isso. Então, aqui esse é um gráfico que é bastante didático para mostrar isso. Então, a gente aqui a gente vê as velocidades funcionantes, ou seja, o quanto de placenta está funcionando de uma forma adequada e sobre o tempo, e a gente vê que quando a placenta funciona acima de 75%, ou seja, a gente tem mais de 75% de placenta funcionante, a gente já está diante de um Doppler normal. Uma sístole, uma diástole cheia, o Doppler vai mostrar o PI, o índice de pulsatilidade normal, que a gente vai ver isso no gráfico, antes de jogar, existem gráficos, N gráficos, relacionando o índice de pulsatilidade, o PI da umbilical com a idade gestacional, e a gente tem o percentil 10, o percentil 5 e o percentil 50. Então, esse aqui é um exemplo, uma placenta normal, com mais de 75% de sua área funcionando, mostrando que o PI está no percentil 10 e o aspecto da onda é normal, tem uma diástole cheia. Quando a gente começa a ter deterioração dessa placenta, ou seja, até 50% dessa placenta para de funcionar, a gente começa a ter mudanças no Doppler. A gente começa a ver que a diástole começa a ficar menor. Ela não chega a zero ainda, mas começa a ficar menor. E o PI já começa a sair da curva. A gente começa a ter um índice de pulsatilidade, que é uma forma da gente calcular a resistência desse vaso acima do normal, acima do percentil 90. Vamos piorar mais ainda a situação dessa placenta. A placenta que está até menos de que 20, até 25% de sua capacidade funcionante. Nesse caso, obviamente, o PI já foi lá para o teto, já está saindo do gráfico e a gente está diante da diástole zero. E mais grave ainda, se a gente chegar a menos de 25% das velocidades funcionantes, ou seja, menos de 25% da placenta funcionante, a gente está numa situação mais extrema, numa situação mais terminal. O PI nem aparece mais no gráfico aqui, fica totalmente estratosférico, totalmente fora da curva, e aqui a gente está no gráfico, a gente está diante de uma diástole reversa. E além da artéria umbilical, hoje em dia a gente tem outras formas também da gente calcular e principalmente suspeitar e fechar diagnóstico de restrição de crescimento. Temos o Doppler da artéria cerebral média, e comparando com a artéria umbilical, temos a relação cérebro-placentária, que eu vou falar um pouco mais adiante. Temos o Doppler das artérias uterinas, que tem um papel fundamental, principalmente na predição de pré-eclâmpsia, e acaba entrando também na predição de restrição de crescimento. E um critério que acaba sendo, não Doppler, não, mas um critério biométrico que acaba sendo importante para o diagnóstico também de restrição de crescimento é o peso fetal muito baixo, ou seja, o peso fetal abaixo do percentil 3. Esses aqui são critérios que vão dizer para a gente se esse feto é restrito ou não. Eles provavelmente não vão definir conduta de cara, não vão definir a conduta, mas eles vão fechar o diagnóstico e, a partir daí, a gente usar outros parâmetros para a gente, aí sim, definir quando que vai ser o momento ideal do parto e tudo mais. Falar rapidamente de todos eles, temos a artéria cerebral média, um ultrassonografista que já tem alguma experiência, é um vaso relativamente fácil de pegar, temos curvas de normalidade, lembrar que é um vaso muito fino, então tem uma resistência maior, comparado com o umbilical, então uma resistência muito maior, e é claro, à medida que o feto for crescendo, o seu cérebro for crescendo, for se desenvolvendo, precisando cada vez mais aporte de oxigênio, de nutrientes, esse vaso vai ter que abrir mais, aumentar mais seu fluxo, diminuir mais a sua resistência, e é o que a gente vê ao longo da gestação. A gente vê, por exemplo, aqui um exemplo do PI de 2 aproximadamente, com 26 semanas, à medida que a gestação vai avançando, a gente vai vendo que o PI, o índice de pulsatilidade, cai pela metade do próximo no termo. E isso é uma alteração fisiológica. Só que quando esse feto começa a entrar em hipoxemia, muitas vezes ele vai ter uma resposta reacional para tentar se proteger seus órgãos nobres. Um deles é o cérebro. Então, aqueles fetos que já começam a entrar em hipoxemia, esse feto ele vai tentar compensar isso abrindo mais a sua artéria cerebral média, priorizando o aporte sanguíneo para o cérebro. Por isso que a gente tem curvas de normalidade, e muitas vezes a gente vai ver esses fetos começarem a sair da curva, ficar abaixo do percentil 5, ou seja, a artéria cerebral ela vai abrir mais para tentar compensar. Antigamente usava-se o critério de centralização, que comparava com o umbilical, quando invertia essa relação. Hoje em dia a gente não usa mais nem esse termo de centralização e nem usa simplesmente essa fórmula de inverter um do outro. A gente tem curvas de normalidade da relação cérebro-placentária e elas vão dizer elas têm uma sensibilidade muito maior para dizer como é que está o bem-estar desse feto.
Outro vaso que a gente vai estudando, o Doppler, as artérias uterinas. O seu papel é principalmente na predição de pré-eclâmpsia e também com restrição de crescimento fetal. Vai servir para o diagnóstico, para suspeita de restrição de crescimento, principalmente na restrição mais precoce, mas para definir conduta não é o principal vaso, não é o principal parâmetro. Temos a castrografia, vou falar rapidamente, o que a gente tem disponível na maioria das maternidades, incluindo a maternidade escola, é a castrografia antiparto convencional. Ela, para a restrição de crescimento, a sensibilidade não é boa. A gente pega o feto de um momento muito agudo e ela só vai alterar quando esse feto estiver muito grave, ou seja, o Doppler estiver muito alterado, esse feto estiver muito grave, a gente vai conseguir ver alguma alteração. Temos também a castrografia computadorizada, infelizmente não é acessível em todos os locais, algumas clínicas privadas têm ou tinham, até a clínica privada hoje em dia é difícil de ter. Eu não sei se em São Paulo algum outro centro utiliza com mais frequência, alguns centros fora do Brasil utilizam, alguns centros americanos utilizam a castrografia computadorizada. Ela acaba avaliando, acaba tendo uma sensibilidade maior, porque vai vendo variação batimento por batimento. Enfim, tem um componente chamado short-term variation, e dependendo dessa variação, a gente tem como calcular se esse feto está mais acidótico, mais hipóxico ou não. Mesmo assim, não é, comparado com o Doppler, não é um bom método. Acaba se entrando muitas vezes como critério de gravidade e tudo mais, mas se a gente tiver o Doppler, muitas vezes é melhor. Ou seja, a gente não tem na maternidade escola castrografia computadorizada, não é o fim do mundo. A gente tem outras formas de avaliar esse feto e fechar o diagnóstico. Aqui são dois gráficos mostrando uma população de restritos, fetos que são restritos, todos eles aqui são restritos, e como a gente faz o diagnóstico, se a gente utilizar apenas o peso fetal, e nessa curva aqui à esquerda, esse gráfico aqui à esquerda, a artéria umbilical, aí a gente vê em escuro que a gente consegue fazer diagnóstico, ou seja, a gente acaba deixando passar muitos casos. E quando a gente utiliza, além da artéria umbilical e do peso, a gente começa a utilizar todos esses outros parâmetros, artéria cerebral média, relação cérebro-placentária, sim, a castrografia e tudo mais, a nossa sensibilidade aumenta muito, principalmente naquelas restrições mais tardias, as restrições que acontecem mais para o terceiro trimestre. Então, já que estamos falando de restrição de crescimento tardia, vamos classificá-las. Geralmente a gente chama de restrição tardia, que ela acontece a partir depois de 32 semanas, e restrição precoce abaixo de 32 semanas. A restrição precoce tem uma gravidade maior, geralmente o diagnóstico é mais fácil, porque acaba alterando muitos parâmetros, tanto biométricos como Doppler velocimétricos. Mas o que torna difícil é tomar conduta. Como são fetos muitas vezes muito prematuros, é muito difícil tomar conduta de uma interrupção da gestação, ou a forma com que a gente vai fazer acompanhamento até decidir pela interrupção da gestação, justamente pelo risco neonatal. Já a tardia, a conduta é mais fácil a tomar, são fetos grandes, são fetos mais maduros, então, geralmente para a gente indicar o parto, a gente não sofre tanto, a gente consegue indicar com mais certeza, entre aspas. Mas, em compensação, o diagnóstico não é tão fácil. As alterações que podem aumentar a morte, inclusive a mortalidade desses fetos, são muito sutis. Então, a gente tem que ter um olho clínico muito atento para isso. Aqui, uma tabela comparando os dois. Essa é uma tabela resumida do artigo do Figueiras e do Gratacós. Essa foi resumida pelo professor Fábio Peralta, de São Paulo. E ele compara precoce e tardia, por exemplo, diagnóstico, como falei, 32 semanas é o corte, para menos é precoce, para mais é tardia. O parto, normalmente, na precoce acaba sendo prematuro, porque o diagnóstico, a evolução, acaba sendo um pouco mais precoce. A prevalência, felizmente, é rara. Acontece em até 30% de todas as restrições de crescimento, enquanto que da tardia é 70% a 80%, e do total de gestações até 2%, dependendo do autor, enquanto que a tardia pode chegar a 5%, algumas populações, principalmente países em desenvolvimento, pode chegar a 10%. Tem uma associação forte a precoce com pré-eclâmpsia, de até 50%, enquanto que a associação da tardia, da questão de crescimento tardia, não é tão grande. Claro que tem associação, mas não tão intensa quanto na precoce. Está associado com insuficiência placentária mais grave, por isso que é uma deterioração tão maior do feto, enquanto que na tardia é um pouco mais leve. Como ela demora mais para aparecer, ela tem
não dá tempo da placenta piorar tanto a ponto de ter uma alteração mais grave. Claro que a gente está falando de fetos diferentes, feto abaixo de 32 semanas, um feto mais imaturo do que o feto acima de 32 semanas, está associado com hipoxemia e hipóxia mais graves do que na tardia, porém, esse feto aqui ele é um feto que é um pouco mais resistente, apesar de tudo. Como é um feto pequeno, um cérebro pequeno, um corpo pequeno, ele imaturo, ele tende a precisar menos de oxigênio, tende a precisar menos de nutrientes, então ele tende a segurar mais as pontas, ele tende a aguentar mais tempo. Enquanto que aquele feto que é maior, aquele feto que já está grande e começa a evoluir para uma restrição, como ele é um feto que precisa de um grande aporte de nutrientes, um grande aporte de oxigênio, tem um cérebro grande, precisa de mais oxigênio, ele vai sentir mais pequenas oscilações. Então, a gente brinca lá no nosso setor de que esse feto precoce seria aquele fazendeiro lá no Nordeste, no sertão, alto calor, capinando lá, muito calor, condições adversas, mas ele está lá, ele resistindo e não para, continua trabalhando. Enquanto que esse aqui, o feto mais tardio, seria aquela socialite no shopping, com ar-condicionado e tudo mais, sai na rua, sente um pouquinho de calor, não aguento, não dá, assim não dá. Então, é uma forma meio jocosa da gente fazer essa comparação, mas é exatamente isso. O feto mais precoce vai resistir mais. Ele está mais acostumado, ele consegue se acostumar mais com isso. Enquanto que o outro, ele está mais acostumado, ele precisa de mais recursos, qualquer pequena oscilação vai fazer ele sentir. E se a gente tomar cuidado, pode trazer consequências graves. Então, quando a gente, como eu falei mais atrás, o que vai definir para a gente o tratamento é o momento e a gravidade que essa restrição de crescimento vai acontecer. E a gente tem que colocar na balança o que é melhor, esse feto continuar dentro da barriga ou fora da barriga. Claro que tudo tem os seus riscos. Mas ainda quando a gente está falando de restrição de crescimento precoce, aquele feto bem pequeno, bem imaturo, abaixo de 32 semanas, a gente está falando de fetos de 28, 26 semanas. Então, a gente tem que botar bem na balança. Qual o risco maior? É neonatal ou é intraútero, ou é fetal? Tem que botar isso na balança. O que é melhor? Esse feto tem mais chances de sobreviver fora ou dentro? Apesar de ser um feto bastante imaturo. E essa decisão nem sempre é fácil de tomar. Então, por isso que foram estudados e criados alguns critérios para tentar ter mais ou menos essa definição. Eu vou falar um pouquinho sobre eles. Para a gente falar um pouquinho, já que a gente está falando de prematuridade, passar alguns conceitos. O primeiro conceito é de vitalidade, né, da chance de sobrevida. A gente chama de corte de vitalidade, aquele que em 50% dos fetos vai sobreviver. Isso acontece, em média, na maioria das UTIs neonatais, por volta de 26 semanas. Ou seja, o feto que nasce com 26 semanas tem 50% de chance de sobreviver. E mais do que isso, outro conceito importante é da vitalidade ou sobrevida intactas. Ou seja, não é só nascer e sobreviver. É aquele corte em que o feto nascendo ele tem 50% não só de sobreviver, mas de sobreviver de uma forma intacta, sem sequelas. E isso acontece, em média, na maioria das maternidades, de 28 por 28 semanas. E lembrar que, nesse primeiro momento, cada dia dentro do útero, esse feto ganha 2% de sobrevida. E depois de 28 semanas, 1%. É bastante coisa. Isso é importante na hora de tomar decisão. Muitas vezes a gente vai ter que tomar essa decisão junto com o casal, junto com a mãe, junto com o pai, junto com a gestante e seu marido. É importante dividir esses números, dividir esses dados com eles para tomar, muitas vezes, a conduta em conjunto. Esse é um gráfico bastante interessante, apesar de antigo, e é muito didático para a gente conversar com o paciente. Não se assustem, parece uma tabela periódica, mas é fácil de entender. Aqui embaixo a gente tem a idade estacional e aqui o peso. Então, e aqui essas linhas são os percentis, percentil 10 e percentil 90. Então, por exemplo, se a gente pegar um feto com 28 semanas, a gente sabe que o peso dele está por volta de meio quilo, a gente jogando aqui no gráfico, esse número aqui vai dizer para a gente qual é a sobrevida, qual é a chance desse feto sobreviver. Então, por exemplo, quanto menor, obviamente, se a gente pegar meio quilo, menos de meio quilo, vai dar 9% de chance de sobrevida. Enquanto que nessa mesma idade estacional, se a gente pegar um feto de 1 quilo, passa de 80% a chance de sobrevida. E assim por diante. Obviamente, quanto maior o feto, quanto mais próximo da normalidade, quanto mais eutrófico, maiores as chances de sobrevida e vice-versa. Ok. Temos esses dados todos, entendemos as causas, entendemos como a gente
tenta, pelo menos, fazer o diagnóstico. E aí? Como é que a gente vai conduzir esses fetos com restrição de crescimento? Como é que a gente vai se portar a partir daí? Então, primeira coisa, vamos organizar a nossa cabeça como é que é feito esse diagnóstico, como é que a gente vai chamar, o que a gente vai chamar de restrição de crescimento e, mais ainda, o que a gente vai chamar de restrição de crescimento precoce e tardio. Vamos lá. Precoce vai ser aquela com menos de 30, que a gente faz diagnóstico com menos de 32 semanas. Tem essa observação assim, aqui, são aqueles fetos que não têm malformações, não têm ou infecções ou causas secundárias. A gente está falando basicamente da insuficiência placentária. E esse feto a gente vai chamar de restrito quando ele for muito pequeno, ou seja, tiver uma circunferência abdominal e um peso fetal estimado abaixo do percentil 3, e ou se ele tiver alterações graves na artéria umbilical, como diástole zero ou diástole reversa. Existem alguns outros fatores menores, ou seja, aquele feto pequeno, abaixo do percentil 10, mas que tem uma alteração acentuada de artérias uterinas e principalmente de artéria umbilical, mesmo que não tendo diástole zero ou reversa, mas com PI bastante aumentado. A gente joga no gráfico, a gente vê que está alterado. Já na tardia, também usa alguns critérios parecidos, o CA e o peso fetal estimado abaixo do percentil 3, ou seja, aqueles fetos que têm um peso muito abaixo, e, ao mesmo tempo, a gente pode usar como critério, aquele feto que está abaixo do percentil 10, mas acima do percentil 3, mas que teve uma queda grande do seu peso fetal estimado. Lembra aquela curva que mostrei lá no começo? Aquele feto que, de repente, estava no percentil 70, de repente, para parar para o percentil 20. A descrição do Gratacose, do Figueres, é uma queda de 2/4 do seu peso na curva. Uma forma mais didática é dizer que caiu 50 pontos percentis, se é que existe essa expressão. Ou seja, ele estava no percentil 70, caiu para o 20, ele perdeu 50 percentis, entre aspas. Esse feto a gente pode qualificá-lo como restrito, ou seja, um feto que a gente tem que ficar de olho, apesar de muitas vezes ainda não estar abaixo do percentil 10 ou abaixo do percentil 3. Vai querer entrar como critério, vai ter um peso maior aqui, a relação cerebroplacentária e a artéria cerebral média. Aqui não dá tempo, muitas vezes não vai chegar a isso, não vai ser um critério maior, mas aqui sim, isso é importante. Ou então a artéria umbilical alterada. Dificilmente, nesses casos, nas tardias, a gente vai ter alterações mais graves, como diástole zero ou diástole reversa. Quando ela surge de uma forma mais tardia, não dá tempo da gestação evoluir até tal. Como falei, o Gratacose e o Figueres, eles fizeram uma classificação baseada em estágios, eles fizeram um estadiamento da gestação de crescimento. Ele chama de estágio 1 aquele feto que tem um peso abaixo do percentil 3, como mostrei na tabela anterior, e tem alterações ao Doppler, seja da relação cerebroplacentária, da artéria umbilical, mas a artéria umbilical sempre com diástole presente, apesar de muitas vezes estar com o PI alterado. O estágio 2 é quando tem diástole zero, diástole ausente. O estágio 3 quando tem diástole reversa ou o ducto venoso está com PI acima do percentil 95. Aí vou abrir um parênteses. Existem curvas de normalidade do ducto venoso, tem a marcação do percentil 95, mas, às vezes, de uma forma mais didática, e algumas escolas usam isso, inclusive a gente está batendo na escola, USP, algumas escolas de São Paulo, usar o percentil 1, aquele feto que está com o PI acima, percentil 1 não, desculpe, o PI em 1, aquele que está acima do percentil 1, a gente fecha o diagnóstico, muitas vezes vai tomar a conduta a partir daí. E estágio 4 é aquele feto que está terminal, aquele feto que, além de todas as alterações, está com ducto venoso com onda A negativa também, com onda A reversa. Naquele caso, aquele feto morredor, aquele feto que, se a gente não intervir, ele vai morrer entre a outra. Então, para tornar mais didática a conduta, como é que a gente vai agir nesses casos, eu vou destrinchar um pouquinho o estágio por estágio. Vamos começar pelo mais grave, estágio 4, ou seja, aquele estágio em que normalmente a gente vê na gestação de crescimento mais precoce, ou seja, aquele bem prematuro, em que o ducto venoso está alterado, o ducto venoso tem uma onda A negativa, a castografia é desfavorável, lembrando que a castografia não é fácil de interpretar com menos de 32 semanas, não é fácil, então muitas vezes, a maioria dos centros, isso aqui não vai entrar como critério, como a gente faz lá na maternidade de escola mesmo, a gente não usa como critério. E se ele tivesse, ou seja, se for um estágio 4, a gente vai ver quantas semanas ele está. Ok, está com mais de 26 semanas? Não, não está com mais de 26 semanas, menos de 26 semanas, ou seja, a gente está lidando com um feto que é periviável. Ele ainda não chegou à viabilidade, ou seja,
mas se a gente interromper essa gestação, mais 50% dos fetos vão morrer. Então, a gente tem que botar na balança. Será que vale a pena interromper essa gestação? Essa decisão nem sempre é fácil. Via de regra, esse feto vai ficar quietinho aí até completar 26 semanas e vamos ficar monitorizando ele o tempo todo. 2 vezes ao dia, 1 vez por dia, dependendo das condições. E, geralmente, esse feto, essa gestante vai ficar internada justamente para a gente poder fazer esse monitoramento de uma forma adequada. Ok, tem mais de 26 semanas? Interrupção. Cesariana eletiva. A gente vai interromper essa gestação, vai entregar esse feto para a UTI neonatal, sabendo que é um feto bastante prematuro, a gente está falando de fetos de 26, 27, 28 semanas, com todos os riscos de prematuridade, mas a situação está tão ruim no ambiente intraútero que não tem opção. Ele tem mais chance, apesar de todos esses aspectos, fora do útero do que dentro dele. Vamos para o estágio 3. O estágio 3 é aquele que a gente tem artéria umbilical com diástole reversa e o ducto venoso, apesar de ainda estar com a onda A positiva, ele está com PI acima do percentil 95. Nesse caso, ok, a gente está no estágio 3, tem mais de 30 semanas? Não, tem menos de 30 semanas, é prematuro. Então, a gente vai ficar bastante prematuro, abaixo de 30 semanas. Então, a gente vai ficar monitorizando a cada 1 ou 2 dias. A maioria dos centros acaba internando essa paciente para ficar de olho, para facilitar essa monitorização, até passar 30 semanas ou até se evoluir para uma deterioração maior, do venoso alterado de forma grave. Ele tem mais de 30 semanas? Cesariana eletiva. Lembra que eu falei para vocês, o IP no percentil 90 acima do percentil 95. Se a gente usar o critério de 1, o PI acima de 1, esse feto a gente pode programar a interrupção, fazer o corticóide em 2 dias e aí sim levar para a cesariana. Se esse PI estiver muito alterado, mesmo estando com onda A positiva, ou seja, acima de 1,5, é parto imediato. A chance de deterioração aguda é muito maior. Então, esse feto mesmo acaba indo para uma cesariana, mesmo sem o corticóide feito, sem um esquema de corticóide completo. Ok, estamos no estágio 2, em que há uma restrição de crescimento e a artéria umbilical está com diástole 0, não tem alterações do ducto, enfim. Essa gestação a gente vai levar até 34 semanas. Menos de 34 semanas a gente continua monitorizando 2 a 3 vezes por semana. E se ele chegando a 34 semanas, cesariana eletiva. Estágio 1, ou seja, aquele feto que é pequeno, tem todos os critérios de restrição que já comentamos aqui, que já falamos aqui, seu Doppler da artéria umbilical tem diástole, apesar de poder ter o PI alterado, mas ele tem diástole, não tem diástole 0, não tem diástole reverso, não tem alteração no ducto. Esse feto a gente vai levar até 37 semanas para interrupção. Se ele não tiver ainda 37 semanas, estiver próximo disso, a gente vai avaliando, aí sim, com um pouquinho mais de tranquilidade, repetindo esse ultrassom 1 vez por semana. Dependendo da situação, pode até dar um intervalo um pouquinho maior, mas acho que 1 semana, de acordo com a maioria dos autores, já é de bom tamanho. Tem mais de 37 semanas, parto, pode ser interrupção da gestação, e obviamente, dependendo da situação, dependendo realmente dessas alterações do Doppler, pode ser optado sim pela indução do parto, não necessariamente uma cesariana eletiva. Ok, o feto é pequeno, está abaixo do percentil 10, mas ele não tem nenhum desses critérios, não tem alterações no Doppler, não tem alteração, não está um peso tão baixo como abaixo do percentil 3. Esse é o feto que a gente classificou como pequeno para a idade gestacional, um feto pequeno constitucional. Esse feto, a gente pode levar ele até 40 semanas. E, enquanto isso, a gente pode continuar, como ele está abaixo do percentil 10, a gente pode continuar monitorizando ele com Doppler e com ultrassom seriado a cada 1 ou 2 semanas, dependendo da rotina de cada centro. E chegando a 40 semanas, a partir de 40 semanas, sim, pode pensar na indução do parto, enfim, o parto por indicação obstétrica que não seja restrição de crescimento, já que não fechou esse diagnóstico. Esse aqui é um gráfico parecido com esse que acabei de apresentar aqui. Foi publicado recentemente pela ISOOG, se não me engano, pela ISOOG. E, enfim, é um resumo, mais ou menos, de tudo que a gente falou aqui. A única coisa que eu botei aqui por um motivo, porque ele acrescentou um parâmetro que não é utilizado, não é mencionado por Figueiras e por Gratacosta, que é a oligodramia. A oligodramia entraria como uma indicação de uma interrupção, também não necessariamente cesariana, poderia ser uma indução de parto, obviamente devidamente monitorizada, a partir de 37 semanas, ou seja, a partir do termo completo. Esse é um esquema mostrar como é que é a evolução da restrição de crescimento, as alterações do Doppler. Primeiro, a gente tem as alterações na artéria uterina, depois a relação cerebroplacentária, a artéria umbilical vai depois evoluindo para diástole 0, diástole reversa, evoluindo para alterações no Doppler mais importantes, como o Doppler venoso, o ducto venoso, até evoluindo para uma fase terminal, incluindo, vocês podem ver aqui muito bem, as alterações de castrografia são mais
terminais, são mais finais. Não tem, a gente vai conseguir fechar esse diagnóstico, ver essas alterações numa situação mais extrema. Aqui tem o istmo aórtico, eu propositadamente não falei dele até agora, porque é uma coisa questionável, se você vai acrescentar tanto com relação ao ducto venoso ou não, a sua técnica de exame não é tão fácil, enfim, acabei optando por não botá-lo aqui, até porque é um critério que a gente não tem utilizado lá na maternidade de escola. Isso aqui a gente está se referindo à gestação precoce. Na tardia, a evolução é muito parecida, mas como é uma gestação mais avançada, não dá tempo para ter aquelas evoluções mais graves, como alterações do ducto venoso, diástole zero e tudo mais. É como se não desse tempo. Mas lembrar que esse feto ele vai sentir mais. Então, alterações na artéria cerebral média, que o feto mais prematuro talvez não desse tanta bola, esse feto vai reclamar mais. Esse feto pode ter repercussões mais graves, incluindo até a morte. Então, morte intraútero. Então, temos que ficar de olho nele. E, para terminar, não vou me ater nesse assunto, porque, na verdade, só para passar o bastão para o Jair, que vai apresentar semana que vem sobre gestação gemelar, mas falar um pouquinho rapidamente sobre como é que eu raciocino na gestação gemelar, na gestação de crescimento. Lembrar que os fetos gêmeos, principalmente os dicoriônicos e também os monocoriônicos, eles têm uma velocidade de crescimento diferente na gestação única. Então, aqui, principalmente, isso fica mais evidente a partir da 28ª semana de gestação. A velocidade de crescimento, ganho de peso, ele acontece de uma forma desacelerada, o que estimula que alguns autores indiquem o uso de tabelas próprias para a gestação gemelar, mas isso também é uma coisa discutível. No final, chegou à conclusão que não vai interferir no desfecho, na conduta, e a maioria dos centros acabou utilizando a mesma tabela, tanto para gestações únicas como gestações gemelares. Mas uma coisa importante para a gente fazer isso, obviamente, estou falando de os fetos crescendo juntos. Quando a gente tem uma disparidade no crescimento entre os dois fetos, ou seja, um feto cresce normal e outro feto cresce de uma forma inadequada, aí o raciocínio vai mudar, vai ir para uma direção, dependendo do tipo de gemelidade que a gente tiver. Se for uma gestação dicoriônica ou monocoriônica. Se for uma gestação dicoriônica, ou seja, cada feto tem sua placenta, cada feto cresce de uma forma independente do outro, sem, a princípio, ter grandes interferências com o irmão, nesse caso, a conduta vai ser muito parecida com tudo que a gente conversou até agora, com tudo que a gente falou sobre gestação única. Ou seja, os critérios de deterioração, os critérios diagnósticos, os critérios e até de conduta, de interrupção da gestação são parecidos, com um detalhe importante. A gente está ali diante de um feto pequeno, que pode ter indicação de uma interrupção precoce, uma interrupção prematura, mas que está dividindo o útero com um irmão que não tem nada a ver com essa história, que está crescendo muito bem, obrigado, está crescendo de uma forma natural, de uma forma normal. E se a gente indicar a interrupção, a gente vai indicar a interrupção dos dois fetos. A gente vai fazer uma cesariana, retirando os dois fetos, não tem como deixar um feto só lá. Então, a gente tem que botar na balança. O que é melhor? A gente botar dois fetos muito prematuros em algumas situações, tentando salvar esse pequeno que está numa situação muito crítica, mas ao mesmo tempo expondo um feto saudável aos riscos de uma prematuridade extrema, ou de repente deixar os dois aí para esse feto saudável seguir sua gestação e ter um desfecho favorável, um parto normal, um parto no tempo certo, com uma evolução normal, uma mortalidade igual de qualquer outra gestação, mas, obviamente, aumentando muito o risco de sequelas graves e de morte do irmão restrito. Essa não é uma decisão fácil de tomar, uma decisão que você tem que ser tomada junto com a família, e muitas vezes a gente acaba se deparando com situações muito difíceis, de conduta muito difícil. E na gestação gemelar monocoriônica, ou seja, aquela que tem uma placenta só, isso é assunto para a próxima aula, é uma fisiopatologia diferente de tudo que eu falei até agora, então o raciocínio acaba sendo diferente, e a conduta acaba sendo diferente. Então, isso, aguardem os próximos capítulos da nossa sessão. Então, para encerrar, chamando a atenção da importância desse assunto, vocês viram que é um assunto bastante extenso, bastante complexo, ainda tem muita coisa que a gente não sabe como lidar, como diagnosticar, como conduzir, mas o importante, uma coisa importante, tudo bem, a gente tem essas formulinhas do Gratacosa, esses gráficos todos mostrando como é que é a evolução, como é que pode ser, como é uma sugestão de conduta, mas lembrar que tem situações que não vão estar dentro desse gráfico, então situações que vão estar dentro do gráfico, mas a gente vai ter aquele feeling, até a gente vai ter aquela percepção, não, esse feto tudo bem.
o gráfico está falando que dá para esperar até 34 semanas, mas as coisas não estão indo bem, está se deteriorando muito rápido. Será que não é melhor a gente fazer logo o corticoide interromper antes mesmo de 34 ou 30 semanas, dependendo da situação? Então, a gente tem que ter um pouquinho de inteligência, a gente tem que ter um pouquinho de senso crítico, não seguir cegamente conduta, cegamente tabela, cegamente gráficos, mas a gente estudar aquele caso específico, e, claro, debatendo junto com a neonatologia, junto com o resto da equipe multidisciplinar, ver qual é o momento certo de fazer essa interrupção. Muito obrigado, estou aberto a perguntas e vamos abrir para o debate. Ok, Cristos, obrigado. Mais uma vez, uma excelente exposição, né, como era de se esperar, e abordando bastante detalhadamente as condutas e as repercussões da restrição do crescimento intrauterino, né? Eu queria, Cristos, que você pudesse comentar qual o significado, né, como que a gente lidaria com, abordaria uma gestação em que nós tivéssemos uma artéria umbilical normal, completamente normal, com diástole cheia, e uma artéria cerebral aberta, né? Então, queria que você comentasse esse aspecto para a gente. Boa pergunta, professor. Quando o feto tem um peso estimado pequeno, ou seja, abaixo do percentil 10, isso pode ser um critério de diagnóstico de restrição de crescimento. É um feto que vai precisar de uma atenção maior, mesmo estando bem acima do percentil 3, mesmo o útero umbilical estando normal. Isso a gente vê com alguma frequência em restrições tardias, restrições próximas do termo. E é um sinal de alerta e é um sinal, sim, de maior morbidade desses fetos. Então, é uma coisa que a gente tem que valorizar. Em contrapartida, naqueles fetos eutróficos, aqueles fetos que estão acima do percentil 10, estão dentro da curva de normalidade durante a gestação toda, esses parecem não ter papel isso. Fisiologicamente, a artéria cerebral abre no final da gestação, vai abrindo ao longo da gestação, em especial no termo. Então, a princípio, não teria maiores impactos. Tem alguns estudos isolados mostrando que poderia aumentar a morbidade em determinadas situações, mas são coisas ainda muito questionáveis. Então, se deve valorizar essa abertura, essa dilatação da artéria, esse aumento de fluxo da artéria cerebral média em fetos que estão abaixo do percentil 10. Fetos eutróficos, a princípio, não estamos autorizados a tomar conduta, apenas nessa alteração. Exato. A gente acho que tem que chamar a atenção, né, como você mostrou naquela curva, em que mesmo acima do percentil 10, ainda nós podemos ter nenéns com comprometimento, né, com restrição do crescimento, né, chamar a atenção de nenéns que podem apresentar essas alterações, fetos que podem apresentar essas alterações, mas que estão muito próximos ou que teve uma queda muito importante, né, no seu ganho ponderal, ou que estão muito próximos desse percentil 10, né, chamar atenção para alterações na avaliação do Doppler que podem alertar a gente de algum comprometimento, né? Exatamente, é importante a gente ter essa visão. Muitas vezes, com o gráfico na mão, a gente abre, na hora que a gente compara com os laudos anteriores e tudo mais, isso fica fácil de ver. Você vê um feto que estava crescendo em determinado ponto na curva, de repente ele começa a cair. Às vezes está no percentil 15, 12, ou seja, não tem critério estrito de pequeno, mas ele está saindo da curva, então a gente tem que abrir o olho com esse feto. Então, muitas vezes, a gente vê um feto com percentil 10, 11, ele estava um pouquinho melhor antes. Vamos marcar para rever daqui a uma semana, vamos repetir esse Doppler daqui a uma semana. Isso é legal, porque a gente no ultrassom fica um pouco mais fácil, porque a gente está com os números na nossa frente, na tela. Mas mesmo assim, volta e meia, a gente deixa passar. A gente olha aquele percentil, não, beleza, libera. E é legal que o pessoal do pré-natal fica atento a isso. Então, várias vezes, quantas vezes o Marcelo, a Maria Cecília, a Flávia, às vezes chegam lá com o prontuário, pô, Cristo, olha isso aqui. Esse feto estava no percentil 50, de repente já está no percentil 10 agora. Não é melhor a gente ver esse feto um pouco antes e tudo mais? Essa troca é muito legal. Essa visão em conjunto é muito legal. Então, é exatamente o que o senhor falou, professor. Não é simplesmente um critério 10, percentil 10. A gente tem que ficar de olho da mesma forma. Aquele feto que está crescendo o tempo todo no percentil 8, muitas vezes é normal, mesmo estando abaixo do percentil 10.
Então, a gente tem que ver o todo, ver esse segmento ao longo da gestação. Obviamente, sempre que é possível, sempre que a gente tiver esses dados ao longo da gestação. Ok. Eu queria abrir, então, para a sala, quem quiser fazer algum comentário. Jair. Boa tarde a todos. Primeiro, dar os parabéns ao meu irmão Cristos aí pela brilhante apresentação, como sempre. Não é isso? E cada vez mais a gente percebe que o Cristo, não só o Cristo, e todos nós que participamos, temos mais intimidade com esse assunto, né? Um assunto tão em dia, tão pujante e tão epidêmico nas maternidades, na maternidade escola e as outras maternidades. Ela vive uma epidemia de restrição de crescimento. A gente vê isso no nosso dia a dia e muita coisa, eu acredito que deva estar acontecendo por conta do diagnóstico que a gente faz mais e a gente não fazia antigamente, mesmo porque a gente está estudando mais, a gente se especializa mais e a gente acaba trazendo mais esses pacientes. A primeira coisa que mudou de tudo, que a gente bateu quanto tempo atrás, né, Cris? A gente brigou até que a gente conseguiu acabar com a história da biometria fetal e entrar idade gestacional com percentil de peso. O fato da gente usar, isso não é fazendo propaganda do programa, mas o fato da gente usar um programa que tem database, com os gráficos embutidos, naturalmente chama a atenção para a gente quando a gente tem algum desvio desse crescimento. E aí, como o Cristos bem disse, a gente abrevia essa volta do paciente. Se a gente, professor, viveu isso do começo, a gente viveu como aluno, o professor viveu isso do começo. Se a gente voltar 10, 15 anos atrás, se tivesse um feto de 26 semanas e escrevesse no laudo centralização, ele nascia naquele dia. Ele nem fazia corticóide, ele nascia naquele mesmo dia e a gente matava esse feto quando a gente fazia isso. Porque isso faz parte da evolução, né? Foi um grande legado do professor Montenegro, que difundiu isso no Brasil inteiro, salvou muitas vidas, mas a gente vê que as coisas não precisam ser hoje, a gente aprendeu que as coisas não precisam ser tão radicais, né? E de uns tempos para cá a gente consegue salvar mais vidas ainda por conta dessa prematuridade. E como o Cristo mostrou vários protocolos, é importante a gente dizer que isso realmente tem que ser adaptado à rotina de cada serviço. Não adianta a gente querer tirar um feto de 26 semanas em um lugar que não quer, sequer tem uma UTI neonatal, ou se tem, com muita privação, com os profissionais que não estão ali no dia a dia, e esse bebê não vai conseguir sobreviver. Então, não adianta dizer, olha, tem que tirar com 26, você está tirando para esse feto morrer. A gente cansa de ver isso, principalmente, os colegas ligam para a gente, pô, estou aqui na maternidade tal, com um feto de 24 semanas morrendo. Você quer que ele morra dentro ou que ele morra fora? Você vai botar a paciente numa cesariana e ele vai morrer fora. Ah, mas é difícil explicar isso para os pais. A gente entende que é difícil explicar isso para os pais e, dependendo da situação, né, do grau cultural que essa família esteja, é mais difícil ainda, mas tem que ser conversado sobre a morbidade, dizer que nem sempre a incubadora é o melhor lugar para esse bebê, que a incubadora complica. Esse é o discurso do dia a dia. Olha, eu estou tirando o meu problema, para mim, estou resolvendo o problema do obstetra, mas eu não estou resolvendo o problema do bebê, porque muitas famílias chegam com essa história de, olha, tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar, achando que a UTI é o resultado e não vai dar. Só aproveitando aqui, um colega fez uma pergunta aqui sobre pré-eclâmpsia, sobre uterina. Sempre é bom falar isso para os residentes, a gente está aqui, tem profissionais de todas as épocas aqui nessa sala, então são dois termos que na maternidade escola a gente não usa mais. Um é incisura, é para riscar do vocabulário da obstetrícia, incisura, nunca mais escreve isso no teu laudo, e nem centralização. Centralização você pode até escrever se você tiver com vontade que esse feto nasça, aí tudo bem, porque o colega pode olhar, não, centralização tem que nascer, mas mesmo quando está alterado, a gente diz que a umbilical está com seu percentil, com seu IP aumentado, a cerebral está diminuída, a relação cérebro-placentária está caída, está diminuída, e a gente fala nesses termos mesmo porque para não assustar o paciente, porque ficou muito estigmatizado, esses termos ficaram muito estigmatizados até hoje, e não precisa ir muito longe daqui, não. Se você andar 50 quilômetros para longe da maternidade escola, num diâmetro no Rio de Janeiro, vai ter, você pega, não precisa nem ter 50 quilômetros, né, pessoal? Você pega ali
o laudo de ultrassonografia de muitas clínicas escrevendo incisura, escrevendo centralização, e a gente está vivendo com isso até hoje, de uma coisa que já mudou há mais de 10 anos. E a gente não pode desistir de ensinar, principalmente para essa meninada que está aqui na sala assistindo a gente, para quando pegar um laudo desse, interpretar e falar, não, isso aqui eu tenho que... Esse colega pode estar um pouco desatualizado. Ah, não, mas eu trabalho numa clínica que a fórmula de laudo é assim e eu não posso mudar. Por que você não pode mudar essa fórmula? Quem está carimbando o laudo é você. Você é o dono do seu carimbo. Você é o dono da sua assinatura. Se você não concorda com esse texto, você tem que mudar esse texto. Ah, então eu não vou trabalhar nessa clínica. Então vai trabalhar em outra clínica que não faça dessa forma. A gente tem que brigar para que as coisas aconteçam de uma forma científica. E a última coisa, para não ser chato, é em relação aos protocolos, como o Cristo bem falou, todas essas informações que o Cristo falou, todas elas não vêm de ensaios clínicos. Todas elas vêm de estudos de caso-controle, estudo prospectivo, mas não são ensaios clínicos. Então, o grau de evidência não é alto. E eu concordo com as conclusões que são tiradas, mas elas são passíveis de adaptação de acordo com o paciente, de acordo com o serviço. Então, elas devem ser discutidas. O professor falou, vocês falaram aí Hoje a gente teve a discussão lá na pós, lá, e a colega Natália apresentou um artigo justamente sobre esse da cerebral aberta aí, em fetos abaixo do percentil 10, qual o valor, e o estudo e o ensaio clínico Truffle 2 está em andamento para ver se realmente faz diferença esse resultado da cerebral, se ela deve ser levada em consideração, mas sempre deve ser levada em consideração em fetos pequenos. A gente não tira mais feto com 36 semanas que está no percentil 50 com a cerebral aberta. E esse é uma coisa que não tem que escrever, porque aí o colega vai ver lá, umbilical normal, cerebral aberta, vai dar relação baixa, né? Ou antigamente umbilico cerebral alterado. E ele vai escrever na palavra, ele vai escrever no laudo dele, centralização. Pronto, o neném vai nascer com 36 semanas, vai fazer taquipneia transitória, vai para a UTI, por nada. Ele podia esperar muito bem para nascer de parto normal, berrando, com 2 circulares. Beleza? Desculpa aí, Cris, falei a beça. Exatamente, Jair. Isso era a fatalidade, né? Cerebral aberta, centralização, aí fatalmente era um neném fora do abdômen, né? Da barriga da mãe. Né? Realmente, eu acho que chamar a atenção sobre isso, sobre essa centralização, é muito importante. Eu sempre chamo a atenção a respeito disso. E apesar de que no mecanismo fisiopatológico ocorrer a centralização, usar esse termo no laudo de uma avaliação de Doppler é fatal, né? Já coisa antiga e que a gente deve deixar de lado e não falar, não citar esse termo, apesar de fazer parte do mecanismo fisiopatológico que a gente, quando está descrevendo, tudo bem, né? Mas não fazer parte, né? Porque isso no passado foi crítico em algumas situações, né? Eu queria colocar, então, aberto para outros comentários, perguntas. Tem uma pergunta, professor. 2 perguntas. Diga lá, Eduardo. Porque foi falado da propedêutica fetal, né? Que a gente, às vezes, diminui o intervalo entre a ultrassonografia. Eu queria saber se no pré-natal, para a mãe, se tem um diagnóstico de restrição intrauterina precoce e ela não tem nenhuma doença conhecida, se a gente tem que ficar atenta a mais alguma coisa, se diminui o intervalo de consultas ou se não, se a propedêutica é a mesma para a mãe. E a segunda pergunta é se, quando tem um diagnóstico de restrição de crescimento e não indicação imediata de interrupção, eu queria saber qual é o melhor momento para fazer o corticoide. Cris? Ótimas perguntas, tá, Duda? Você levantou um ponto, só vou abrir um parênteses antes de responder. Tudo isso que a gente está falando de interrupção da gestação, tudo mais, levando em consideração as condições do feto.
Claro que tem um lado materno. Eu mostrei, durante a apresentação de que, por exemplo, a restrição precoce está muito associada com pré-eclâmpsia. Então, se a mãe tiver indicação de interrupção da gestação por causas maternas, independente do feto, essa gestação vai ser interrompida. Com relação ao acompanhamento materno, se ela não tiver outra patologia, se não tiver pré-eclâmpsia, se não for hipertensa, se a paciente estiver saudável e tudo mais, a princípio eu não vejo necessidade de a gente aumentar a frequência das consultas. Claro que na maternidade escola isso fica mais fácil. Pode não ir para consulta, vai lá para o ultrassom, mas se a gente vê que tem alguma coisa diferente no ultrassom, a gente vai para falar com a emergência, ou vai falar com o pré-natal e tudo mais. Tem que ter um olho clínico. Se, a princípio, se a mãe for saudável, essa restrição de crescimento não estiver associada com outra patologia materna e tudo mais, não vejo problema em manter o acompanhamento pré-natal normal. Claro que a gente está falando de restrições, não restrições graves, não restrições muito precoces. Eu mostrei naquele gráfico de conduta de que aquele feto que está muito grave, aquela restrição muito precoce, muitas vezes tem paciente que ficar internada para ficar fazendo a monitorização de uma forma adequada. Ok? E a outra... o corticoide. O corticoide a gente vai fazer naquela situação quando a gente acha que esse feto vai nascer. Então, naquele quadrinho todo que eu mostrei, até o estágio 3, a gente pode fazer o corticoide, pode fazer o sulfato de magnésio, fazer tudo certinho até o feto nascer nas melhores condições possíveis. Neuroprotegendo o feto, tentando acelerar o amadurecimento pulmonar do feto e tudo mais. No estágio 4, no estágio 3, quando o ducto venoso está alterado, está com onda A positiva, mas está com PI aumentado, aquele critério que eu utilizei. Se ele estiver abaixo de 1, mas abaixo de 1,5, acima de 1, abaixo de 1,5, entre 1 e 1,5, nesse caso a gente pode fazer o corticóide com alguma segurança e interrompê-lo depois do esquema completo. Se o PI estiver acima de 1,5, o ideal é que a gente interrompa mesmo sem fazer o corticóide. Senão a gente corre o risco de acabar perdendo esse feto. O estágio 4 é o estágio terminal, aquele feto que está muito grave, ducto bastante alterado, a cascografia, quando feita em estado terminal, esse, infelizmente, muitas vezes não dá tempo de fazer o corticóide, a gente acaba interrompendo antes. Claro que tudo isso tem que ser discutido, a interrupção, nesses casos muito precoces, tem que ser discutido com a mãe, lembrando da possibilidade de riscos de mortalidade e morbidade dessa prematuridade extrema. Ok. Respondido, né? Obrigada, respondeu. Obrigada, Cristi. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Ok. Só um comentário, professor. Em relação... Sidney falando. Em relação ao que o professor... sobre... Eu não sei qual foi o autor, né, que coloca a oligodramina, né, como um limitador, né, em relação a esses bebês pequenos com P menor que 10, né? E a gente vê, né, no dia a dia, como o Jair até comentou, na cidade do Rio de Janeiro, a quantidade de laudos com oligodramina e como que isso ia comprometer, né, em demasia, né, uma interrupção, talvez, de um bebê que pudesse chegar tranquilamente a 40 semanas, visto que pelo menos é o que eu vejo no dia a dia, a quantidade de laudos com oligodraminias e quantidade de obstetras que falam ou acham que fazem ultrassonografia de maneira correta, né? Não, aqui cabe uma crítica e eu não tenho o menor pudor de fazer, porque realmente a gente vê cada laudo realmente que, quando você repete no dia seguinte com outro colega, nada bate, né? Então, a oligodramina é algo que acho bastante temeroso, né? Dependendo de onde esteja sendo feito essa ultrassonografia. Só esse comentário. Obrigado. A oligodramina, na verdade, quem foi, se não me engano, foi o guideline da Sociedade de Medicina Materno-Fetal Americana que botou.
e sofreu críticas. É engraçado que tem uma revista da ISUOB, um White Journal, né, que é de ultrassom de ginecologia e obstetrícia, que tem uns 3 ou 4 editoriais só criticando essa história, tanto da oligodramia como alguns outros pequenos detalhes. Então, isso é uma coisa muito, muito polêmica. Mas, mesmo assim, mesmo a Sociedade de Medicina Materno-Fetal Americana, ela não fala para interromper de forma prematura, ele coloca como critério lá para você ficar atento, ele coloca no gráfico, mas no texto lá ele coloca fica atento, de repente pensar em induzir no termo mais precoce, não esperar até 40 semanas, mas assim, aquilo que a gente falou é bom senso. Né? E exatamente, a oligodramia, a quantidade de líquido é uma coisa muito subjetiva. Isso vai variar muito. Eu posso dizer que é oligodramia, eu já ia dizer que não, o professor Nilson falar que sim, e assim por diante. Então, tem que tomar muito cuidado. Você tem razão, Sidney. E eles colocam no intervalo, né, entre 37 e 40 semanas. Não é assim, exatamente um ponto de corte de 37 semanas. Nesse intervalo você está atento à presença de oligodramia, né, nesses casos. Ok, uma boa observação sobre esse aspecto. Mais algum comentário? Ok. Bom, Cristo quer fazer alguma consideração final? Bem, agradecer a oportunidade, professor, de participar aqui, de expor, de a gente discutir um tema tão assim, complexo e, ao mesmo tempo, tão importante que a gente vê no nosso dia a dia aqui. Agradecer participar junto com os residentes aqui, com tantos amigos e professores. Eu confesso que fiquei bastante emocionado e feliz de ver o professor Bezecri aqui, assim como o meu amigo, o Alberto, em que uma pessoa que me recebeu, uma das pessoas que me recebeu na maternidade escola, quando cheguei como aluno. Eu tenho no meu currículo lá, Alberto, a primeira cesariana que eu fiz de pele a pele foi com você, eu aprendi muito com você, enfim, estou entre os meus mestres, entre os meus amigos, então, só agradecer e me sinto bastante honrado em estar aqui. Ok, Cris. Bom, primeiro que você já anunciou a palestra do Jair, mas é mais adiante, não é semana que vem ainda não. Mas tudo bem, mas vai ser estamos aguardando ansiosamente essa apresentação. Então, Cris, eu queria agradecer, né, a sua brilhante apresentação, como sempre, de um tema assim, bastante importante dentro do nosso dia a dia, né? E que a gente está assim, quase todo dia a gente aprendendo mais, né? Adquirindo mais conhecimento e se aprimorando, né? Quanto mais a gente se aprimora, né? Melhor vão ser os nossos resultados, né? Então, eu queria agradecer, Cris, a sua apresentação e convidá-los todos para a semana que vem a nossa sessão clínica de novo no mesmo horário. Um abraço, tchau, tchau. Parabéns, Cristos. Tchau, tchau.